Olá, meu amigo avicultor, minha amiga avicultora. Nós estamos aqui falando diretamente do Congresso APA, de Produção e Comercialização de Ovos, no nosso Eggcast, que é um bate-papo com pessoas influentes do setor de produção de ovos, ok? Vamos conversar agora com a Sara Sgavioli. A Sara, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, foi ótimo, por sinal, mas a Sara faz parte, assim como eu, da comissão organizadora do Congresso, né? E ela é responsável por toda a parte, devido ao vasto currículo que ela tem, que ela vai falar disso, responsável pela seleção dos trabalhos científicos, distribuição em toda a comissão, a reavaliação, se junta, ela coordena todo esse trabalho, ela vai contar aqui para a gente como é que é. Sara, para começar, obrigado por estar aqui com a gente, muito bem-vinda. E eu queria que você falasse um pouco de você, primeiro, o que você fez, o que você faz, um pouco do seu currículo, para a gente depois falar dos trabalhos. Bom, primeiro, obrigada. Agradeço o convite do Rogério para vir conversar um pouquinho aqui hoje, né? E, como ele diz, é muito satisfatório para uma pessoa que trabalha com pesquisa vir poder falar um pouquinho de como que funciona toda essa seleção dos trabalhos, premiação dos trabalhos, avaliação dos trabalhos. Então, foi bem satisfatório receber esse convite do Rogério. Obrigada, Rogério. De nada, imagina. E com relação à minha carreira, então eu sou zootecnista, formada pela Unesp de Jaboticabal. Fiz mestrado e doutorado também na Unesp de Jaboticabal e o primeiro pós-doutorado na Unesp também. Só que nesse período eu fui mudando de professores, né? Então eu trabalhei um tempo com o professor Otto, depois com a Isabel, depois com a Silvana. E dentro da área, muitas vezes as pessoas me perguntam: você trabalha com frango, você trabalha com galinhas poedeiras, com incubação? Eu falo: olha, eu trabalho com avicultura e com pesquisa desde 2003, então eu já passei por todas essas áreas, né? Então já trabalhei com nutrição, já trabalhei com ambiência, já trabalhei com incubação. Dentro da avicultura, acho que só matriz que eu não conduzi experimento, todo o resto eu já trabalhei. E aí depois eu fui fazer o meu segundo pós-doc na UFGD, no Mato Grosso do Sul, na Grande Dourados, com o Rodrigo Erenilza. E então, a gente está no pós-doc, a gente está naquela fase que agora ou você vai para a universidade ou você vai para uma empresa, né? Foi quando teve uma entrevista e eu fui selecionada por uma multinacional peruana e comecei a trabalhar como coordenadora técnica de nutrição. Fiquei um tempo na empresa e depois voltei para a academia. Então, fiquei 8 anos numa universidade particular e hoje faz um ano que eu estou como docente. Então, hoje eu sou professora adjunta de avicultura na PUC-PR. Estou em Curitiba, no programa de pós-graduação em ciência animal. E entrei lá na PUC com um desafio de reativar a avicultura do ciência animal e da PUC-PR. Então, nós estamos com o desafio de reativar o setor de avicultura dentro da FEGA, que é a nossa fazenda experimental, né? A PUC tem uma fazenda de 200 hectares, Olha. enorme a fazenda, linda, maravilhosa, e assim, com aquela casa enorme, bem antiga, assim, mas o setor de avicultura ainda está desativado. Então, é um dos desafios da minha contratação, é reativar o setor de avicultura e movimentar, né, toda essa parte de avicultura, né? Porque Curitiba, Paraná, a gente já sabe, primeiro produtor, exportador, tem toda essa questão que realmente existe uma demanda muito grande ali na PUC-PR para a área de avicultura, e a minha contratação foi estratégica por questão disso. Então, hoje estou como docente lá. E continuo publicando artigo científico, conduzindo pesquisa, orientando alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, TCC, estágio curricular, formando recursos humanos, né? Sim. Que é algo muito gratificante. Fantástico, né? Eu já conhecia parte desse currículo riquíssimo e é um prazer para a gente ter você dentro da comissão de organização do Congresso, porque isso enriquece bastante. Nós temos vários braços dentro
da comissão organizadora, tem gente de empresa de nutrição, de empresas de sanidade, mas tem muita gente ligada à pesquisa, muitos docentes de universidade. Então a gente tem que juntar tudo isso e fazer o melhor possível para o nosso produtor de ovos, né? Então isso é bastante importante e a gente tem muito orgulho de ter você junto com o nosso time. Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre todo o processo com relação ao trabalho que chega na APA e que vai para premiação, como é que isso funciona, se devolve trabalho, se todos que chegam são aprovados. Conta um pouco desse roteiro aí para a gente. Então, eu entrei para a comissão da APA, eu acho que em 2019, que eu ganhei o prêmio de outras áreas em 2018 e foi quando eu fui convidada para entrar para a comissão. Até então eu fazia parte da comissão, como todo mundo ali, né, o pessoal, e faz aproximadamente uns 3 ou 4 anos que eu fui convidada para assumir a coordenação dos trabalhos científicos da APA. Então nós tínhamos um outro professor que saiu da comissão, o professor Edivaldo, né, fez um excelente trabalho. Se aposentou, né? Se aposentou e aí eu fui convidada para assumir essa parte. Então, como é que funciona, Rogério? Nós abrimos as inscrições para o trabalho científico, geralmente no final do ano. Então, ali por meados de outubro, novembro, nós lançamos no site da APA e fazemos uma ampla divulgação para as pessoas submeterem os trabalhos. Os trabalhos científicos, eles, depois da submissão, aí tem o prazo de prorrogação, aí finaliza, né? Então, finalizou o prazo de submissão. Eles são divididos em 4 áreas. Então, as pessoas podem submeter para nutrição, manejo, sanidade e outras áreas. Outras áreas englobam trabalhos que não estão, logicamente, nessas 3 e são trabalhos, assim, geralmente inovadores. Então, cabem em outras áreas. Depois desse prazo, eu faço toda uma organização. Se esses trabalhos que foram submetidos nas áreas estão nas áreas corretas, então tem uma pré-seleção em relação às áreas. Mas eu, propriamente, não cuido de nada relacionado à avaliação. Então, eu não abro os trabalhos para ver a qualidade desses trabalhos. Quem faz isso é a comissão de avaliação. Então, esse ano, nós tivemos 22 pessoas, então é um número bem expressivo, dentro da APA, que cuidaram das avaliações dos trabalhos. Então, nós dividimos os trabalhos por essas 22 pessoas, de acordo com a própria opção, né, desses avaliadores, a expertise dessas pessoas, e aí inicia-se a fase de avaliação. Quando os avaliadores recebem esses trabalhos, é algo totalmente às cegas. Tanto quanto hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa que recebeu o prêmio, eu falei, olha, eu só fui ficar sabendo que você era o ganhador do prêmio quando já estava assim, na fase de contar para toda a comissão, porque a gente não sabe nada, eu não abro nenhum trabalho para ver os autores, qual instituição veio, é realmente às cegas. Porque quando a gente fala às cegas, é às cegas mesmo. Nem eu, nem ninguém da comissão tem acesso a essas informações. É realmente às cegas. E eu anotei até um numerinho aqui de cola. Por exemplo, desses 22 avaliadores, isso resultou em 746 avaliações. Então, se nós temos aqui 80 trabalhos aprovados, é uma média muito alta de avaliações por trabalho. A gente tem não são 2, 3 pessoas avaliando um trabalho. São 10, 8 pessoas avaliando o mesmo trabalho. E essas avaliações, nós temos alguns requisitos que a gente passa, né, ali no programinha, esse ano teve o programinha, para os avaliadores observarem em cada trabalho. Então, por exemplo, a gente passa para os avaliadores, olha, qual que é a importância e relevância desse trabalho para a área de avicultura? Então, ele consegue pontuar com relação a isso. Qual que é a qualidade da redação científica? É um trabalho que está bem redigido? A metodologia, ela é consistente? Ela consegue ter um embasamento, um delineamento experimental correto para responder à hipótese que aquele pesquisador está colocando? Os resultados, eles estão apresentados de forma clara, consistente, combina com o que está apresentado na tabela? Então, os avaliadores vão pontuando com relação a tudo isso. As conclusões, elas realmente são coerentes com os objetivos? Estão de acordo com o objetivo? Então, são vários itens que cada avaliador
vai observando e dando notas. É um trabalho, assim, amplo da comissão, não é uma coisa rápida, né, e aí passam algumas semanas todo mundo fazendo trabalho com relação a isso. A gente não devolve nenhum resumo, então existem alguns congressos que voltam, os resumos voltam: "Ó, você precisa corrigir tal coisa no seu resumo". Não, a APA não faz isso, justamente porque os resumos são, estendidos, então são 3 páginas, né, nós não trabalhamos com resumos simples. E uma das justificativas que eu acho muito plausível da APA continuar trabalhando com resumos expandidos e não resumos simples é a questão da inscrição gratuita que está vinculada à aprovação desse resumo. Então, demanda mais dedicação do pesquisador escrever um resumo de 3 páginas do que um resumo de alguns caracteres ali, 1000 caracteres. Então, justamente, a APA é o único congresso que eu já vi no mundo, na área de avicultura, que dá, né, 80 inscrições gratuitas para as pessoas que submetem e recebem esses resumos aprovados. Então, realmente precisa ter um crivo maior, uma dedicação maior. Eu acho que realmente justifica esse resumo expandido, continuar assim na APA, permanecer. Muito bem, é um trabalho árduo, né? Quem está lá do outro lado vê só a apresentação do trabalho ganhador, recebe lá, depois você fala das premiações, né? E aí, mas tem muito trabalho atrás disso antes de apontar quem é de fato o ganhador, né? E eu sei, eu participo disso, eu avalio também, eu sei como é que isso funciona. Avalia muitos, né? Um caminhão de coisa para Caminhão de avaliar. coisa. Mas a Sara fez até uma inovação para a gente, facilitou, deu uma informatizada, fez um site, ficou super show. Antigamente era Excel, hoje não é mais, né? Então ficou muito bom, de fato. Parabéns até por esse trabalho. Mas então eu acho que isso que é importante. E o fato de a gente ter esses trabalhos junto do Congresso é justamente fomentar a pesquisa e fazer com que a gente possa ser o veículo de divulgação dessas pesquisas para o setor interessado. Né? Porque depois eu queria que você falasse da publicação desses trabalhos. Então, a gente tem que. Esse é um grande trabalho que nós temos também, é de unir a ponta da pesquisa com a ponta da aplicação. Então, nós temos que fazer esses trabalhos chegarem no campo para que a gente possa melhorar e aperfeiçoar o que a gente já faz. E isso é dividido até em algumas áreas, né? Então, você pode fazer uma pesquisa mais básica, ou tem uma pesquisa mais futurista. Ah, eu fiz isso daqui como um trabalho que você mesmo está fazendo, que é uma coisa lá na frente. Isso aqui talvez não vai ser aplicado amanhã, mas isso também faz parte. Nós temos que ter, isso a gente usa para fazer o temário também do Congresso. A gente fala 70% do Congresso é o que o público quer ouvir. Então é sobre sanidade, sobre nutrição, sobre isso, as novidades do setor. Mas 30% a gente coloca no Congresso que são coisas mais futuristas, para falar, olha, o binóculo é esse aqui, ó. Isso aqui um dia vai chegar na realidade, hoje não dá, mas um dia isso aqui vai chegar na realidade e nós vamos estar discutindo como aplicamos isso no dia a dia da granja. Então, o trabalho científico que a gente faz a premiação na APA tem muito essa questão de juntar as pontas, de tanta oportunidade para o pesquisador mostrar para o produtor, como o produtor saber o que existe de novidade dentro da universidade. Então, esse que é o grande papel e por isso que a gente concede gratuidade na inscrição, porque o objetivo é justamente aumentar o número de trabalhos e poder fazer essa ponte. Né? Então, essa que é a questão. Eu queria que você falasse um pouquinho da publicação, de prêmios e de números, talvez, dos trabalhos que nós tivemos esse ano. Bom, Rogério, eu acho que assim, essa questão da ciência, né, é uma questão que realmente a gente tem que ter um argumento para defender. E a APA, desde os primórdios do Congresso APA, é algo que sempre foi assim, sempre foi concedida a inscrição para as pessoas que submetem e aprovam esse trabalho. Então, isso é assim, uma contribuição para a ciência, um estímulo, principalmente, eu fiz questão, antes da gente conversar, de abrir a planilha e ver desses 80 trabalhos que foram contemplados com a inscrição, quantos foram de estudante da graduação e pós-graduação? 60. Olha que legal. Então, muito provavelmente, essas 60 pessoas que tiveram a inscrição gratuita vinculada à publicação do seu trabalho, elas não estariam aqui se elas não tivessem essa inscrição gratuita. Então, isso
é fomentar ciência. Sim. Isso é estimular a ciência. Então, a APA, o Congresso da APA tem esse papel de uma forma atuante mesmo. Olha, não é só uma questão, eu abro a exposição para publicação. Não, eu realmente fomento. Eu pago para esses alunos virem aqui apresentarem seus trabalhos e fazer esse link que você comentou entre produtor, indústria, pesquisadores, a parte política. O Congresso APA acho que tomou essa dimensão tão grande, assim, tão expressiva, porque ele realmente ele consegue integrar todo mundo, né? E essa questão, a ciência é o papel dela, né? É estar à frente. Então, Sim. muitas vezes a gente não entende alguma pesquisa, mas, por exemplo, a moça lá, a Tatiana, né, a pesquisadora, ela demorou 25 anos. Então, foram 25 anos apresentando trabalhos que não deram entre Certo. aspas, em nada, né. Então, assim, parece que muito da pesquisa que está acontecendo, parece que não tem uma viabilidade, uma aplicação imediata, mas não é para 100% da pesquisa ter essa aplicação imediata mesmo. A pesquisa ela patina, ela começa de novo, aí dá alguma coisa errada, aí ela volta, justamente para daqui 25 anos talvez ter um resultado fantástico como esse. Então, eu sou muito agraciada, sabe? Eu fico muito feliz de poder coordenar os trabalhos científicos do Congresso da APA, porque eu sei que é um local que realmente está dedicado a estimular, né, a apresentação dos trabalhos. Existe a questão dos prêmios que você comentou, né? Então, desses trabalhos, como é que funcionam? Como é que a gente escolhe os prêmios? Às vezes as pessoas se perguntam, né? É, é por diplomacia? É quem é mais bonito? É quem formatou melhor? Não, não é assim que funciona. Então, por exemplo, essas 726 avaliações, tudo isso é computado de forma às cegas, a gente não tem acesso. Quando finalizam todas essas avaliações, aí que a gente abre a planilha de avaliações e começa a observar quais foram os trabalhos que foram melhores pontuados. Nesse momento, a gente ainda não tem acesso nenhum aos autores, à universidade que foi conduzida. E a gente vai pelas pontuações. Então, simplesmente pelo ranking de pontuações. Quem são os primeiro colocados ou o primeiro colocado em cada área. E é esse trabalho que foi primeiro colocado que vai ser premiado. E só depois que a gente vai descobrir quem que é a universidade, quem que é o pesquisador que conduziu esse trabalho. O que aconteceu, nesse período que eu tenho coordenado, o que a gente tem percebido é um aumento de submissão dos trabalhos. Então, sempre foi, normalizado, assim, padronizado que são 80 trabalhos que são aprovados. Isso é uma regra do Congresso, 80 trabalhos que são aprovados. Por que que só 80 trabalhos? Porque a inscrição está vinculada à aprovação do trabalho. Então, a gente não pode ter um número superior por conta do número de inscrições relacionadas a isso. E com o passar dos anos, a gente começou, esse ano teve 88, esse ano teve 90, esse ano teve 95, e esse ano a gente chegou a 102. Então, esse ano foram 102 trabalhos submetidos e enviados para os avaliadores. Desses 102 trabalhos, infelizmente, nós temos que, pela classificação também, então não é uma questão que a gente tem acesso às pessoas que estão sendo reprovados esses trabalhos, pela classificação, a gente reprova 22 trabalhos. Então, foram reprovados 22 trabalhos e 80 foram E classificados. esses 22 é distribuído proporcionalmente de acordo com o número de trabalhos, né? Se você tem 40 trabalhos em um e 20 no outro. O que acontece muitas vezes, Rogério, é que a gente tem alguns critérios classificativos. Então, a própria comissão já é sabida. Notas abaixo de 5 são para vocês sinalizarem que esses trabalhos têm que ser desclassificados. E a gente tem alguns critérios que desclassificam os trabalhos. Então, por exemplo, está bem claro ali nas normas da APA que nós não recebemos trabalhos duplicados ou picados. O que que é isso? A pessoa faz um experimento e aí ela tem análise de desempenho e análise de qualidade de ovos. E aí ela manda um resumo com desempenho e um resumo com qualidade de ovos. Isso dentro da APA não é permitido. Por quê?
porque justamente as pessoas têm gratuidade com a inscrição no trabalho. Então, não pode ser um mesmo trabalho dividido em 2 inscrições. Isso seria injusto com as outras pessoas. Sim. Então, trabalhos que são feitos dessa forma, saem os 2 trabalhos, é recusado. Trabalhos que não têm aderência com o tema. Então, por exemplo, é um trabalho que é de matriz, incubação de ovos férteis, não tem aderência com o tema de produção de ovos para consumo, seja de galinha, de codorna, então também são desclassificados. Nisso, já vários trabalhos, alguns trabalhos já são desclassificados. O que sobra, aí a gente vai por pontuação e vai por área, vendo se não tem um rigor científico, ou se não tem ciência aplicada a esse trabalho. Então, a gente recebe alguns trabalhos onde a pessoa só fez uma revisão de literatura e não teve uma meta-análise, algo que aplicasse ciência com os dados dos outros trabalhos. E aí também esses trabalhos são reprovados. Mas tudo isso, quem sinaliza para a comissão, né, de trabalhos científicos são os avaliadores. São os avaliadores que sinalizam os problemas que estão relacionados aos trabalhos científicos. Aí acaba sendo avaliado os melhores e os piores, entre aspas, dentro desse grupo, né? Não, fantástico. Acho que eu acho que é um trabalho fantástico que a APA tem, que você tem com a gente. E eu queria levar essa informação a você que está nos ouvindo de como isso funciona. Porque a gente sempre tem os painéis, sempre tem os vencedores, mas a gente queria mostrar um pouco o back-office desse negócio. Então, como que isso é feito, qual que é a seriedade, quanta gente tem envolvida nisso, e como que é feito, e além da premiação, entre aspas, assim, com a inscrição, tem um prêmio em dinheiro. Sim, né? A gente premia, né? Os melhores, os 4 melhores, um de cada área, recebe um salário mínimo como prêmio, então já é algo, até estava comentando, né? O checão da APA, aí sobe com cheque, todo mundo tira foto com cheque, é aquela festa, um salário mínimo. Então já é uma marca registrada do Congresso da APA, né? Esse checão, e eu já ganhei o checão e é algo assim muito expressivo, é muito legal, né? E eu acho que é uma tradição que a APA tem e que acho que esses pequenos detalhes, a hora que vão se unindo, que fazem, né, o sucesso do evento. E que é um salário mínimo, talvez não possa ser tão significativo, mas que é o mas o dentro prêmio, de todas as premiações, de todos os congressos, é expressivo. É expressivo, É que algo ótimo, expressivo, que sim. ótimo. É Então algo a gente expressivo. ficamos felizes por mais isso aí. Então, essa que é a ideia. Eu queria mostrar um pouco da Sara, do trabalho dela, de quem ela é, e falar um pouco para vocês como que isso funciona dentro da APA. Eu queria te agradecer bastante. Se você tiver alguma palavra final para os nossos ouvintes, fique à vontade. Eu queria agradecer por terem me confiado, né, esse cargo, agradecer por toda a comissão avaliadora, porque se não fosse a comissão avaliadora, a gente não conseguiria fazer, né, esse trabalho. Por Sim. mais dedicação que eu colocasse, não sairia. Então, a comissão que faz a avaliação desses trabalhos realmente são pessoas dedicadas em dar o melhor e em fazer acontecer esses trabalhos científicos, que não é uma coisa simples, como você Sim, comentou, né? sim. Às vezes a pessoa vê, tem até X dia para submeter, e aí passa 2 meses, está sendo premiado o trabalho. Sim. Então, esses 2 meses é uma correria danada ali da comissão. Quando a gente estica o prazo de submissão, aperta os outros. Não tem milagre, né? Aperta Não tem milagre. a nossa parte. Mas acho que agradecer a confiança. E você comentou do programa, né? Porque esse ano nós tem que ir modernizando, né? Então vamos Sim. aos poucos. Fizemos um software que agora os avaliadores entram nesse software para fazer toda a avaliação, e a pontuação é feita de forma automática. Facilitou bastante o trabalho, né, da Comissão de Trabalhos Científicos. E esse software foi patrocinado pelo CNPq. Olha que legal. Então, foi solicitada uma bolsa PIBIT para um aluno da graduação. É um aluno que cursa veterinário, o Eduardo. Agradecer o Eduardo, que ele que desenvolveu para a gente. Ele cursa veterinária e ele já fez alguns períodos de ciência de computação antes de ir para a veterinária. Tá. E aí eu falei, não, é o aluno perfeito para desenvolver isso. E aí ele foi contemplado com uma bolsa de iniciação científica do CNPq legal. E desenvolveu o software que hoje a gente está utilizando para avaliação dos trabalhos científicos. Não, fantástico, fantástico. Então, obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui. Então, Sara, muito obrigado. E você, avicultor, nossos amigos ouvintes, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo
episódio do Eggcast com mais uma entrevista interessante do setor de aves de postura. Obrigado.